Bem-vindos de volta ao canal interessante e assustador. Eu sou o Guto e hoje vamos conhecer duas histórias de pessoas que estavam apenas filmando seu mergulho quando acabaram capturando em vídeo o pior momento de suas vidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E como sempre, se você for sensível a esse conteúdo, a descrição é recomendada. Preste atenção nesse vídeo. A imagem mostra vários mergulhadores nadando juntos em águas verdes e profundas. A água é bastante turva e os mergulhadores estão nadando ao lado de algum tipo de estrutura, passando ao lado de janelas escuras e abertas. Isso foi filmado na costa de Portugal, num famoso ponto de um naufrágio no Oceano Atlântico. Enquanto os mergulhadores nadam, você pode ver o barco começar a ganhar forma. Com base na quantidade de vida marinha que se estabeleceu no convés e no casco, podemos perceber que ele está no fundo do mar há muitos anos. Incrivelmente, apesar do clima da superfície ser de cerca de 38 graus Celsius, a temperatura a 30 metros de profundidade onde isso foi filmado estava apenas alguns graus acima do zero. Abaixo d'água, a temperatura é fria o bastante para ser insuportável se você não estiver usando uma roupa de mergulho adequada. A pessoa que filmou esse vídeo se chamava Callum, e na época em que o vídeo foi gravado, ele tinha apenas 17 anos e estava de férias com seus pais da Inglaterra. Os pais de Callum eram mergulhadores e costumavam passar suas férias navegando pelo Mar Vermelho. Um ano antes, Callum havia iniciado no mergulho, quando seu pai o levou para a ilha de Rhodes, perto da Grécia, para receber treinamento. Lá, ele aprendeu o treinamento básico para as águas límpidas, calmas e temperadas do mar Mediterrâneo. Então, depois de retornar à Inglaterra, ele continuou seu treinamento, dessa vez em lagos de água doce. Os lagos não eram tão claros ou tão quentes quanto onde ele mergulhou pela primeira vez, mas eram bons o suficiente para continuar praticando. Um detalhe nisso tudo é que na época em que Callum estava aprendendo os fundamentos, ele era um rapaz muito magro. Pessoas muito magras geralmente têm uma flutuabilidade fraca, já que o tecido muscular é mais denso do que o tecido gorduroso. E como cada detalhe precisa ser considerado em mergulhos profundos, isso é algo que também precisa ser calculado. Dessa forma, a flutuabilidade de Callum era basicamente neutra em água doce, então ele precisava usar apenas um pequeno cinto de peso de 2 kg para ajudá-lo a afundar. Isso é uma quantidade de peso anormalmente pequena em comparação com a maioria das pessoas. Pouco mais de um ano depois, ele e seus pais chegaram a Portugal, onde reservaram 2 dias para mergulhar ao longo da costa e visitar alguns naufrágios. Eles pegaram um barco da costa até o local da água onde os navios estavam e se vestiram para o mergulho. Na época, Callum já não mergulhava há algum tempo, então ele recebeu um cinto um pouco mais pesado, com 6 kg, para compensar qualquer ganho de peso e compensar a densidade um pouco maior da água salgada. Além disso, no passado, ele era propenso a sentir alguns dos efeitos do nitrogênio ao utilizar o ar normal dos tanques. E por alguma razão, parecia consumir o ar mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Então, para esta viagem, ele usaria uma mistura conhecida como nitrox. Esse gás é uma concentração ligeiramente maior de oxigênio, o que reduziria a chance dele se sentir prejudicado, como sentiria com o ar normal usado em profundidade. Ele também levaria um tanque maior, com 15 litros, em vez do tanque padrão com 12 litros. O que adiciona mais 5 kg de carga adicional, mas também lhe daria algum tempo extra de sobra. Mas entre o tanque maior e o cinto mais pesado, ele estava significativamente menos flutuante do que antes, o que significa que ele afundaria rapidamente na água sem o seu dispositivo de flutuação ativado, e ele notou isso assim que entrou na água. Mas de qualquer forma, logo depois, os mergulhadores começaram a descer do barco para 30 metros em direção ao naufrágio.
Conforme desciam, junto com a luz diminuindo acima deles, eles notaram que a visibilidade estava ruim devido a um recente terremoto submarino. Foi nessa hora que o vídeo começou a ser gravado. No começo, Callum estava com seu pai e o resto dos mergulhadores se dividiram em 5 grupos para explorar o naufrágio. Quando chegaram ao convés do navio, Callum e seu pai entraram para explorar a grande sala de máquinas e ver o enorme motor do navio. Depois, eles nadaram em direção à frente do navio pelos corredores escuros, usando suas lanternas para iluminar o caminho. O plano deles era seguir esse corredor até a ponte, depois se reagrupar com os outros mergulhadores e emergir. O pai de Callum seguia na frente, e Callum vinha logo atrás dele. Ainda dentro do naufrágio, eles avançaram pelos corredores, até que Callum chegou ao pé de uma escada. Ele rapidamente olhou para cima, imaginando onde ela daria, e então se virou para sair e continuar seguindo seu pai. Mas quando ele fez isso, sua roupa de mergulho prendeu em um pedaço de metal. Quando percebeu, Callum se virou para tentar se libertar. Mas quando fez isso, acidentalmente acabou caindo de costas, por causa do peso extra que ele tinha sobre ele. A maneira como seu tanque e cinto estavam posicionados colocava o centro de gravidade bem na parte inferior de suas costas, fazendo parecer que alguém estava ali fisicamente segurando seu quadril e os seus pés no lugar. Então, em vez de usar a escada para se levantar, ele instintivamente começou a movimentar as pernas para se endireitar, como normalmente faria durante um mergulho. Mas fazer isso no corredor estreito não surtiu efeito, ele não conseguia girar, e aqueles chutes estavam perturbando toda a areia no chão do corredor e piorando ainda mais a visibilidade. Então, percebendo que estava piorando as coisas, ele resolveu segurar na escada e tentar se levantar. Mas novamente, devido à sua flutuabilidade, isso não ajudou em nada. Então, finalmente frustrado, ele parou por um segundo, pensou no que faria e então inflou um pouco do seu dispositivo de controle de flutuabilidade. Feito isso, ele conseguiu alcançar a escada novamente e se colocar de pé. Até esse ponto, ele não estava muito preocupado e todo o seu foco estava em conseguir se levantar. Mas assim que ficou de pé, ele notou que agora ele estava basicamente cego, envolto em areia verde escura, e o pânico simplesmente se instalou de repente. Imediatamente, ele iluminou ao seu redor e bateu seu tanque contra a escada para tentar fazer barulho e sinalizar seu pai de onde ele estava. Mas como não conseguia ver a luz de seu pai em lugar nenhum, ele percebeu que provavelmente seu pai estava longe demais para conseguir ver o que estava acontecendo. E pior ainda, mesmo que seu pai estivesse ali por perto, ele não tinha ideia de para onde ir ou mesmo se estava olhando na direção certa. Enquanto olhava ao redor, ele percebeu que podia ficar parado e esperar o lodo se dissipar. Então ele checou seu relógio de mergulho para ver há quanto tempo ele estava embaixo d'água. A essa altura, eles já estavam lá há 12 minutos, então ele só poderia esperar alguns minutos para a visibilidade melhorar. Enquanto isso, ele checou seu medidor de pressão e percebeu que de alguma forma já tinha usado mais da metade do ar em seu tanque. Como ele não tinha ideia de quanto tempo levaria até a visibilidade melhorar, somando o tempo até conseguir sair do navio e ainda ao tempo que precisava para subir para a superfície, ele corria um sério risco de ficar sem ar. Então, ele decidiu que a melhor coisa a fazer era tentar procurar o corredor por onde estavam indo e chegar ao ponto de encontro que os mergulhadores haviam planejado de se encontrar antes de subirem. Com isso, mantendo a mão ao longo da parede para se guiar, ele começou a sair na direção que ele achava ser a direção correta. Isso continuou pelo que pareceu uma eternidade, durante a qual o pânico só piorava cada vez mais. Porém, finalmente, a visibilidade melhorou e ele alcançou uma abertura que levava para fora do naufrágio. Ele se reposicionou e se espremeu pela abertura até conseguir passar por ela.
Com tudo o que aconteceu, a transição para a água fora do barco o desorientou ainda mais. Ele olhou ao seu redor e não teve ideia de qual direção a equipe estava. E por causa da pouca visibilidade, ele não conseguia ver o fundo do oceano, então foi difícil até mesmo determinar qual direção era para cima. Felizmente, ele ao menos conseguia observar suas bolhas subirem, e isso serviu para orientá-lo. Ele tentou bater seu tanque na lateral do naufrágio, esperando atrair qualquer um dos outros mergulhadores, mas isso não surtiu efeito. Um momento depois, ele verificou seu medidor de ar mais uma vez e viu que ele estava com apenas 1/4 de seu tanque restante. Se ele não encontrasse a equipe logo, ele teria que subir sozinho e arriscar ser levado pelas correntezas oceânicas, sem a corda-guia para guiá-lo até o seu barco. Então Callum decidiu nadar pelo convés do naufrágio até a ponte para encontrar seu pai. Mas sem encontrá-lo por ali, ele soube que provavelmente seu pai ainda estava procurando por ele lá dentro. Ele cogitou retornar para encontrá-lo, mas decidiu não fazer isso, por causa da possibilidade de se perder novamente. Em vez disso, ele decidiu ir para o meio do barco, onde o líder do mergulho estava esperando todos terminarem. Enquanto isso acontecia, ele sabia que a quantidade de ar restante era o ponto onde ele precisava subir imediatamente para evitar ficar sem ar. Se ele não encontrasse outra pessoa logo, ele não teria escolha a não ser subir, e de fato, ele já nem sabia se teria ar suficiente para alcançar a superfície. Felizmente, quando ele nadou para o meio do navio, ele avistou ao longe o brilho de algumas bolhas subindo. Ele foi direto para lá e encontrou um grupo de mergulhadores. Nesse ponto, o pânico já era grande o suficiente para que ele sentisse dificuldade em respirar pelo seu regulador. De alguma forma, porém, ele conseguiu sinalizar para um dos mergulhadores para ver seu medidor de pressão e viu que eles tinham mais da metade do tanque restante. Depois, ele mostrou ao mergulhador o seu próprio medidor e conseguiu comunicar que precisava de um pouco do ar deles. O mergulhador entendeu sua comunicação e desamarrou seu regulador de reserva. No momento em que Callum removeu o regulador de sua boca, a água fria do mar imediatamente inundou sua boca e nariz. Quando se está perto da superfície, você pode segurar o ar na boca, mas naquela profundidade, a alta pressão faz sua boca e nariz inundarem quase imediatamente, e ele não tinha ideia disso. A água forçou suas vias aéreas a se fecharem por causa de um reflexo conhecido como laringoespasmo. Como você pode imaginar, entre tudo o que estava acontecendo, isso foi tão chocante que sua mente simplesmente ficou em branco. Tudo o que ele conseguia pensar era em respirar, e ele começou a tentar nadar até a superfície instintivamente, mesmo sem ter um regulador na boca. Felizmente, quando ele começou a bater as pernas, os outros mergulhadores o agarraram e o seguraram no lugar para impedi-lo de subir, o que seria fatal naquela situação. Eles pegaram o regulador reserva e tentaram forçá-lo a entrar na boca de Callum, mas como ele estava em pânico, ele pensou que se abrisse a boca, acabaria se afogando. Em estado de pânico, ele cerrou a mandíbula e empurrou o braço do outro mergulhador para longe. Isso foi seguido por espasmos no diafragma, enquanto seus pulmões tentavam desesperadamente conseguir ar. Esses espasmos ocorrem mesmo debaixo d'água. Depois, sua visão foi sendo tomada por pequenos pontos brilhantes. Isso era um sinal claro que a oxigenação do seu cérebro estava em níveis cada vez menores. Felizmente, ele subitamente pensou ter ouvido uma voz em sua cabeça lhe dizendo: "Você vai se afogar se não conseguir se acalmar agora mesmo." Dessa forma, ele conseguiu sair do pânico e a sensação de calma retornou. Ele até pôde sentir o quão arregalados seus olhos estavam e a dor em seus dentes do quão forte a sua mandíbula estava cerrada. Finalmente, depois de se acalmar, ele abriu os olhos e sinalizou para o mergulhador passar o regulador para ele. Ele o colocou na boca e soltou uma tosse fraca para limpar a água da boca.
Isso foi seguido pela respiração mais profunda e trêmula que ele já havia tomado. Até mesmo o ar do tanque estava frio e machucava suas vias aéreas como a dor de tomar um refrigerante muito gelado. Aquilo era diferente de qualquer respiração que ele já havia tomado antes, e era como se ele estivesse respirando pela primeira vez na vida. Depois disso, ele respirou profundamente, enquanto os outros mergulhadores pairavam ao redor dele e se certificavam de que ele estava bem. Depois de terem certeza de que ele estava bem, eles se moveram em direção à linha guia de mergulho para esperar pelos outros. Enquanto esperavam, eles começaram a pegar mexilhões que estavam no casco do barco, quebrando-os para alimentar os peixes que nadavam ao redor. Isso é obviamente um contraste gritante com a situação que eles estavam apenas alguns momentos antes. Então, finalmente, seu pai apareceu. E ele estava aliviado por ver que seu filho havia saído do naufrágio por conta própria. Até aquele momento, ele ainda pensava que Callum havia ficado preso dentro do navio. Então ele respirou fundo e trocou para o regulador reserva de seu pai. Depois, eles subiram a linha sem problemas e até fizeram um segundo mergulho mais tarde naquele mesmo dia. Mas depois daquele ano, Callum decidiu que não faria mais mergulhos profundos por um bom tempo. Há um vídeo circulando pela internet que à primeira vista parece incrivelmente doce e romântico. No vídeo, um homem vestindo short de banho azul, uma máscara e nadadeiras pode ser visto nadando até uma janela. Ele então pressiona um pedaço de papel plastificado no vidro e a mulher que filma começa a rir atrás da câmera. O que o bilhete dizia era: "Não consigo prender a respiração o suficiente para te contar o quanto eu amo você, mas eu amo mais a cada dia." A mulher parece surpresa e continua rindo. Então, o homem vira o papel e no verso está escrito: "Você quer ser minha esposa? Case comigo." Então ele enfia a mão no bolso do short, tira um estojo e abre para mostrar a ela uma aliança de casamento. A mulher então grita de alegria, enquanto o homem nada para cima e para fora da vista da câmera, e é aí que o vídeo termina. O homem naquele vídeo é Steven Weber, e o nome da mulher é Kenesha Anthony. Este deveria ser o momento mais romântico da vida de ambos, mas em vez disso, tornou-se o mais trágico. Os dois se conheceram enquanto Steven era DJ, 2 anos antes, em 2017, e rapidamente se apaixonaram perdidamente. Steven era conhecido nos círculos de DJs da Louisiana como Real Steven, enquanto Kenesha era uma advogada talentosa administrando seu próprio escritório de serviço jurídico. Isso não parece ser uma boa combinação superficialmente, mas além de suas personalidades se encaixarem bem, ambos tinham uma paixão por retribuir a sua comunidade em Baton Rouge. Então, enquanto Steve era DJ à noite, seu trabalho diurno era no St. Christopher Addiction Center, onde ele ajudava as pessoas a quebrar o ciclo do vício. Enquanto isso, além de advogada, Kenesha se voluntariou e trabalhou com várias organizações sem fins lucrativos, que visavam proteger os direitos de pessoas com deficiências mentais e físicas. E apesar de viverem no mesmo lugar a vida toda, eles também gostavam de viajar sempre que tinham a oportunidade, explorando o mundo juntos e saindo da Louisiana. O tempo longe do trabalho importava muito para Kenesha, e havia um lugar para onde ela sempre quis ir. Então, em 2019, com seu aniversário de 40 anos se aproximando, Steven decidiu reservá-los para a viagem da vida para a Tanzânia. E quando o início de setembro de 2019 chegou, os dois partiram para essa viagem mágica. A primeira parte foi um safari de férias no continente, e no final disso, eles se registraram no Manta Resort, na ilha de Pemba, na costa. E o quarto deles no resort era nada menos do que espetacular. O quarto era, na verdade, uma cabana de madeira flutuando no oceano, mas ancorada no fundo do mar. Nela havia 3 níveis.
No topo havia um sofá-cama onde eles podiam tomar banho de sol durante o dia e olhar para as estrelas à noite. Abaixo disso havia uma sala de estar com portas que podiam ser abertas completamente para observar o oceano. E a parte mais legal era que eles podiam descer por uma escada por 9 metros até o deslumbrante quarto subaquático. Nele, eles podiam observar a vida marinha nadando através do vidro de todos os lados. Agora, por causa de todas essas características, essa era de longe a viagem mais cara. Apenas uma noite na cabana custou $1.800, mas valeu a pena porque Steven queria que tudo fosse perfeito. E apesar da viagem ter sido planejada durante 1 ano, Steven conseguiu manter a parte mais importante em segredo. No último dia naquela linda cabana, ele planejou tornar a viagem de uma vida ainda melhor ao propor o casamento ao amor de sua vida. Eles fizeram um check-in no dia 19 de setembro, e os dois ficaram simplesmente impressionados com a cabana. Kenesha estava encantada com a parte de cima, e ambos ficaram apaixonados pelo quarto, surpresos por um lugar daqueles existir. Um pouco mais tarde, Steven subiu a escada, pegou a aliança de casamento e o pedaço de papel com as mensagens escritas do esconderijo. Então ele colocou sua máscara e nadadeiras e mergulhou no oceano. Quando Kenesha o viu na água do lado de fora da janela, ela pegou seu telefone e começou a filmar. Depois que Steven a pediu em casamento, Kenesha parou de filmar e então correu a escada acima até o primeiro andar para cumprimentar seu noivo, mas Steven não ressurgiu. Então ela correu para o último andar para ver se ele tinha ido para lá, mas ele também não estava lá. Isso não fazia sentido, porque ela tinha acabado de vê-lo nadando para cima. Ela podia basicamente ver toda a superfície da água e até mesmo o ponto em que ele havia saído de vista. Mas não havia sinal dele. Imediatamente, ela começou a gritar, e então gritou alto o suficiente para que os moradores e os barcos do local viessem descobrir o que estava errado. Os homens naqueles barcos mergulharam, desesperados para encontrá-lo antes que fosse tarde demais. E eventualmente eles o encontraram, mas tragicamente, Steven já havia perdido a vida. Como você pode imaginar, isso foi mais do que devastador para Kenesha. Mais tarde, no Facebook, ela escreveu para ele e disse: "Você nunca ouviu minha resposta. Sim, sim, 1 milhão de vezes, sim. Nós nunca conseguimos nos abraçar e comemorar o começo do resto das nossas vidas juntos, pois o melhor dia de nossas vidas se transformou no pior, na mais cruel reviravolta do destino imaginável." Até hoje, continua sendo um mistério o motivo do falecimento de Steven. O motivo mais aceito é que ele ficou tão animado durante o pedido de casamento que avaliou mal quanto tempo conseguiria prender a respiração e desmaiou enquanto nadava de volta para cima. Após o ocorrido, Kenesha e sua família deixaram sua página no Facebook com as fotos do tempo que passaram juntos na Tanzânia, como forma de se tornar um memorial para ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essas, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador com valores a partir de R$2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.